Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do LierjusTech, vídeo opinião do canal, nós vamos falar o que está aí, esse assunto que está aí na descrição, no título do vídeo, que é sobre a utilização de um Windows sem ativação ou ativar de forma genérica. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, tá? Pessoal, é o seguinte: para você poder estar utilizando o Windows na sua plenitude, você precisa estar com ele devidamente ativado, tá? E o Windows é um software pago, ele não é um software gratuito, onde você adquire uma chave de utilização, então somente como acontece com algumas aplicações. Vou citar aqui um exemplo: SoftMaker FreeOffice, né? Que é uma versão uma versão de um similar ao pacote Office da Microsoft, que tem até uma interface bem parecida, que eu gosto muito, por sinal, onde você baixa a aplicação free gratuitamente, né? Igual acontece com o Windows Word, você baixa o Windows Word gratuitamente, diretamente da Microsoft, tá? E no caso do SoftMaker FreeOffice, você faz um breve cadastro utilizando uma conta de e-mail válida e você receberá um serial que você poderá utilizar na versão gratuita do pacote básico do FreeOffice, tá? O SoftMaker FreeOffice da SoftMaker. O Windows não é assim. Não existe nenhum tipo de versão do Windows, por enquanto, em que você faça apenas um cadastro, receba ali uma licença, né, gratuita e possa estar utilizando aquela versão do Windows. Se algum dia vier a existir, vai ser a versão mais básica de tudo, né? Aquela versão assim que só tem mesmo o Windows básico, sem nada. Se você quiser ter adereço, ter mais coisas, ter plugins, player de vídeo e outras coisas, ou você vai ter que recorrer a software de terceiros, ou você vai ter que adquirir uma versão paga do Windows e coisa e tal. Se você não quiser ter propaganda aparecendo ali, coisa e tal, pode ser que um dia aconteça. Eu acredito que isso possa acontecer sim, né? Que a Microsoft disponibilize para as pessoas nos Windows futuros que ela lançar uma versão ultra básica, equivalente a uma Start da vida, mas que a licença é gratuita, né? Você tendo uma conta, talvez a exigência que eles façam é que você venha a ter uma conta na Microsoft, né? Ou Outlook, ou Hotmail, ou Live, enfim, você tem uma conta na Microsoft devidamente cadastrada e ali você vincularia uma licença gratuita para uma versão ultra básica, com propaganda e algumas coisas, né? Para ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, né? Do Windows de forma legal. Eu acredito que isso um dia possa acontecer. Acredito. Não sei se vai. Mas até o presente momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 12/9/2023, tá? Não existe nada disso. Para você poder utilizar um Windows 8 de forma tranquila e na sua plenitude, existem duas formas de você utilizar um Windows. Ou você já tem algum serial válido, ou você adquire um serial válido. Tá? E hoje, o Windows 10 e 11, existem apenas duas versões para o usuário comum final, vendida em loja, no mercado, sites, etc. Devidamente autorizados, claro, a fazer esse tipo de comércio. É a versão Home, que é a versão mais básica, destinada ao usuário comum, né? E a versão Pro, a Professional, que é a versão que tem mais coisas, destinada mais ao usuário um pouco mais avançado, ao usuário mais avançado, né, vamos dizer assim, e ao ambiente corporativo em geral, né? Então esse é o foco da versão Pro, né? E ela é mais cara, por ela ter mais coisas, ela é uma versão mais, digamos assim, completa, né?
tendo até mais coisas que muitas vezes os usuários da versão home, um usuário comum, né, ele não necessitaria. Então não faria sentido pagar mais caro por uma licença Pro, mas hoje existem essas duas versões aí que você vai ali na loja e compra de forma legal, tá? De forma devidamente legal. Claro que existem outras versões do Windows 10 e 11, mas são focos muito específicos e algumas inclusive que produtores de conteúdo espertalhões, né, que ficam aí se achando os bambambam da parada, ficam indicando para você como se fosse a melhor coisa do planeta, como um vídeo que eu gravei do Windows 10 e Windows 11 LTSC B e C, né? Agora é LTSC, mudou, tá? E não tem, ela tem um foco muito específico, não é o Windows mais fodástico da galáxia para quem busca desempenho e mais FPS. Quem fala isso tá causando uma desordem informacional, né, e induzindo pessoas a cometerem erro. Essa que é a verdade, não é? Pois é, isso aí é um exemplo. Esses tipos de produtores de conteúdo que fazem isso é um exemplo de gente que induz pessoas a fazerem coisas erradas. E eles não são responsabilizados por isso. Impressionante, cadê a Microsoft para poder cobrar? Né, o atual momento no Brasil não está tão propenso a não haver coisas erradas na internet. Então, aí fazendo uma certa, né, bom, enfim, deixa pra lá, vamos seguir aqui com o foco do vídeo, mas é o que acaba acontecendo. Então hoje você tem só essas duas opções aí, né? E se tratando, no caso que eu citei, e você tem uma licença válida, aí tem um negócio interessante que muitas pessoas não se tocam. Porque muitos produtores de conteúdo preferem ensinar coisas indevidas ao ensinar a coisa certa. O Windows 10 e o Windows 11, pessoal, eles podem ser ativados, claro que na sua respectiva versão, tá? Eles podem ser ativados com seriais do Windows 7, Windows 8, 8.1 e o Windows 10. Tá? E se tratando, no caso do Windows 11, você consegue ativá-lo com o serial desses Windows que eu citei, inclusive o 10. Tá? No caso do Windows 10, você consegue ativá-lo com o serial do Windows 7, Windows 8, 8.1, tá? Sem problema nenhum. E eu estou falando, galera, veja só onde está o detalhe, sem necessidade de atualização. Porque, por exemplo, no caso do Windows 8.1 ou Windows 8, como que você conseguia ter um Windows original devidamente ativado, né, naquele momento? Como que você conseguia fazer isso sem ter que adquirir uma licença? Atualizando o seu Windows 7 devidamente original. Então, se você já tinha ali um Windows 7 original, serial válido certinho, você conseguia tranquilamente fazer a atualização do Windows 8 ou 8.1. Você ficava com o sistema devidamente original. Eu não me recordo agora, não vi, tá? Se alguém souber, me corrija aí se eu estiver falando errado, né? Eu não vi nada a respeito de você fazer uma instalação limpa do Windows 8, 8.1 e ativar com o serial válido do Windows 7, tá? Eu não vi sobre isso. Eu sei que no caso do Windows 10 e do Windows 11, isso já é possível. Tanto é que o Windows 11 que está no notebook, no meu notebook de uso diário, no Toshiba, é que eu usei o Toshiba por tanto tempo, galera, que eu fico falando Toshiba. Não é, o Toshiba nem existe mais. Tá na LV de outro. É o Samsung. Né? É o Samsung. O serial que tá lá é o serial do Windows 8 que veio nele. Windows 8.1 que veio nele. Tá? Que também era o mesmo serial que ativava o Windows 10. Tá? Ele foi atualizado para o Windows 10 e o mesmo serial que tem nele, inclusive tem uma etiqueta, né? Porque a etiqueta já se apagou com o tempo. Eu consegui salvar o serial, né? Tem como você fazer isso dentro do sistema.
mas eu consegui salvar, então esse serial foi utilizado para ativar o Windows 10 e o Windows 11. Sem problema nenhum. Eu não precisei instalar o Windows 8.1 e ativá-lo para depois fazer atualização para o Windows 10 ou para o Windows 11. Eu não precisei usar o sistema de atualização. Eu simplesmente instalei o Windows lá e coloquei o serial, ativei. Foi reconhecido. Claro, que no meu caso, vejam bem, deu certo por quê? Porque eu instalei a mesma versão do Windows que veio nesse notebook. Esse notebook, a título de exemplo, ele veio com a versão Pro do Windows 8.1. Tá? E, obviamente, que eu consegui ativar o Windows 10 Pro e consegui ativar o Windows 11 Pro, que é a versão ao qual foi feita aquela versão do Windows 11 Teen, ou Teen 11. Então, como eu coloquei a mesma versão ao qual aquele serial que tem nele, naquele notebook, é válido, eu consegui ativar sem problema nenhum. O sistema está plenamente ativado. Acessando loja, faço tudo, recebo todas as atualizações, Eu não desativei, não mexi nessa questão de atualizações. Até agora não apareceu nenhuma para fazer, porque esse Teen 11 é um Windows que foi enxugado. Tem vídeo dele aí no canal, então vocês assistam aí para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, assim, por enquanto nada de novo em questão de atualização, mas o sistema está funcionando. O sistema está devidamente ativado, está tudo certinho, não tem nenhum tipo de impeditivo, não fica aparecendo mensagem de que o Windows não está ativado, nem nada disso. Então você pode, se você tiver um serial de Windows 8, 8.1, Windows 10, você consegue ativar o Windows 11, ou no caso, se você for utilizar o Windows 10, você consegue ativar o Windows 10 com o seu serial do Windows 8, 8.1 e o Windows 7. O Windows 7 é bom até dar uma... Quem vê o vídeo aí, dá uma aprofundada aí, comenta aí embaixo, eu vou deixar fixado se isso mesmo procede, que eu ouvi dizer que sim. Eu andei lendo na internet, fazendo uma pesquisa para gravar esse vídeo e eu vi que sim. Então, tranquilamente, pessoal, você não precisa estar utilizando o Windows sem estar ativado e ativado de forma genérica, se você possui algum serial válido de uma dessas versões do Windows que eu citei. Eu vou reforçar, você colocando a mesma versão do serial que você possui, se você possui serial da versão Home, você colocando o serial da versão Home, você vai conseguir utilizar o Windows de forma legal, sem problema nenhum. Deve ativar, tá? Deve ativar. Eu sei que serial do Windows 8 e 8.1 ativa tanto 10 quanto 11 sem problema nenhum, serial válido, tá? Então, você não tem por que utilizar o Windows de outra forma. Agora, eu sei, e eu também tenho um exemplo a citar, de situações onde pode ocasionar o fato de você vir a utilizar um Windows sem ativação ou ativado de forma genérica, E eu tenho um caso a citar que é o seguinte: você comprou um computador com Linux, não interessa se é notebook ou se é desktop, computador com Linux, você comprou, beleza? O que acontece? Não tem Windows nessa máquina, obviamente que não tem um serial vinculado a esse equipamento. Obviamente que ali ou você faz a aquisição de um serial ou você utiliza o Windows de forma indevida. Não tem outra alternativa. Ou é isso, ou você utiliza ele sem ativação, que eu consideraria dentro do forma indevida, ou sem ativação ou sem ou ativado de forma genérica.
meio termo. Ou é um ou é outro. Ou é um caminho ou é outro. Tá? Aí nesse caso tudo bem. Né? Talvez, dependendo do uso que você vai fazer, se você não tiver uma licença prévia, original do Windows e não quiser pagar por uma licença, tá? Deixa no Linux, vai usar o Linux. Se você for um usuário comum, que vai acessar a internet, estudar, usar pacote Office, trabalhar, fazendo coisas que não precisa de muito, o Linux Mint que normalmente vem nessas máquinas já é o suficiente. Não precisa de muito não. Entendeu? Ele já atende muito bem. Bem completo, funcionando tudo devidamente. É só você usar. Como diz meu pai, usa. Esquenta a moringa, usa. Você vai ter a mesma produtividade, a mesma tranquilidade. E está usando, visto que os Linux hoje estão vindo nesses computadores, vêm com interface muito semelhante ao ambiente de trabalho Windows, o que facilita a vida de quem está habituado com o Windows. Né? Então você consegue aí tranquilamente. Outra situação onde pode ocorrer, onde vai ocorrer de você necessitar de fazer uma aquisição de uma licença de Windows, senão você tem que utilizar de forma indevida, é quando você monta um computador do zero, né? Você monta ele todo, peça por peça. Estou falando aqui no caso de desktop. Obviamente que ele não vai vir com Windows, a menos que você encontre uma loja que esteja vendendo um kit para você montar, que nesse kit vem incluso uma versão de Windows para você utilizar depois de montar o computador. Eu não vi isso ainda aqui no Brasil, então se alguém souber, comenta aí, mas em princípio não tem, tá? E aí você tem que fazer, você tem que providenciar uma licença de Windows. Agora, pessoal, vou falar para vocês assim, é caro uma licença de Windows? As versões Pro são bem mais caras, a versão Home é um pouco mais cara, né? Não vou dizer que ela é mais barata em relação à versão Pro, mas ainda assim são licenças caras, sim, eu sei disso, né? Tanto o Windows 10 quanto o Windows 11, o valor de licença é puxado, eu sei disso, né? Mas você consegue, com um pouquinho de paciência e força de vontade, fazer o que é certo. Pessoal, esse vídeo não é patrocinado por ninguém. Adoraria que fosse. Adoraria que tivesse aqui um parceiro aí para me poder fazer esse tipo de vídeo. Mas não é patrocinado por ninguém. Quer ser um apoiador desse canal? Ajuda a gente aí. Por isso que eu não vou citar site aqui, não vou citar nome, não vou citar nada. Mas hoje, pessoal, é plenamente possível você fazer a aquisição de um serial de Windows, tá? Windows, hoje acabou-se os problemas de você adquirir o Windows problemático. Acabou os problemas. Você vai no site da Microsoft e baixa o Windows de lá. Problema resolvido. Lá tem aplicativo que faz o pendrive diretamente. Lá tem aplicativo que... tem aplicativo? Não. Lá tem a opção de você baixar só a ISO do sistema. A ISO completa, né, que vem versão Home, versão Pro, tudo no mesmo pacote. Quer dizer, problema resolvido com relação a baixar o Windows, tá? Resolvido. Windows 8, 8.1, 10, 11, acabou. Você vai no site da Microsoft, pega lá, de forma segura, sem risco de pegar vírus, nada disso. A questão toda está na aquisição de licença. É claro, pessoal, que existem muitos sites, aí eu vou citar uma experiência aqui que eu vivenciei com um amigo meu. Existem muitos sites que dizem ser revendedores autorizados de licenças de produtos Microsoft, mas não são, tá? Eles não são, eles vendem licenças indevidas, eles vendem licenças OEM, eles vendem outras licenças, eles não são revendedores autorizados. E no caso, desse exemplo que eu vou citar aqui, desse amigo meu, foi que ele foi comprar uma licença de um pacote Office, ele achou uma licença num preço excelente, na versão do Office convencional, né, a versão do Office Basic lá, o Office, o 2016, né, não é o 365 não, 2016, aí ele achou lá a licença num preço excelente, da versão comum lá, não é a Professional Plus, comum.
Ele comprou, mas o site não era um site devidamente autorizado. Quando ele foi validar a licença, deu pau. O sistema da Microsoft, mesmo as orientações que eles deram, não validou, não deu certo, tá? E aí ele acabou tendo problema com relação à questão do dinheiro que ele gastou. Mas aí ele foi num outro site, pagou um pouco mais caro, mas não tão caro assim, né? E adquiriu lá a devida licença. Então hoje você consegue. Existem sites na internet que são autorizados pela Microsoft a venderem licenças. E você consegue comprar essas licenças a preço muito convidativo. Então não tem justificativa. Claro que se você for comprar pela Microsoft é muito, mas muito mais caro. Mas muito mais caro. Porém, tá? Esses sites acabam saindo mais baratos. Você compra só a licença. Então não tem por que você estar utilizando o Windows de forma não autorizada. E aí eu vou contar um segredinho aqui que minha mulher vai ficar sabendo agora, que ela tá ouvindo eu gravando. E eu não sei se ela vai ver esse vídeo, ó, não sei. Né? A minha cunhada, eu acho que ela vai ver o vídeo. Então ela vai ficar sabendo. Mas eu fiz a aquisição de uma licença do Windows 10 Home para o computador dela que eu vendi para ela. Então tá devidamente ativado, bonitinho, funcionando direitinho. Já deve ter chegado para ela no momento que você está vendo esse vídeo. Ela já deve estar utilizando o computador devidamente ativado, devidamente legalizado, tá? Tranquilo, sem problema nenhum. Peguei uma licença da versão Home para ela, para o que ela vai fazer, que é estudar, trabalhar, fazer os cursos que ela faz, né? Os aprimoramentos que ela faz, que ela é dentista, e para poder obviamente entrar no Second Life, que é um desejo dela já de muito tempo. O Windows Home atende, ele roda o visualizador do Second Life, ele roda tudo que ela vai precisar. Pronto, acabou o problema, tudo resolvido, tá? E não foi tão caro assim. Então tá indo para o sistema devidamente, foi a marca para o sistema devidamente ativado, uma versão do Windows 10. Não tem porquê. Eu poderia tranquilamente ter deixado esse Windows lá sem ativação e ela que se virasse depois, mas ela não entende essas coisas. Eu poderia tranquilamente ter ativado esse Windows de forma genérica, de forma indevida. Ia ficar ativado, ia funcionar, mas e a segurança que ela tem é zero. Então, pessoal, para finalizar o vídeo, utilizar o Windows ativar de forma genérica, você tem uma série de implicadores. Você não sabe, tá? Ó, não existe almoço grátis, tá? Não existe. Existe servidor de hospedagem grátis? Existe. Mas tem propaganda, tem limitação de tamanho de espaço em disco, não é verdade? Então não existe almoço grátis. Então se alguém criou algum servidor KMS da vida que ativa o Windows 10 e o Windows 11, por exemplo, mesmo que você não precise utilizar programas, você vai lá no prompt de comando e só copia e cola os códigos lá, os comandos, e você ativa. Você não sabe o que tem ali. Você não sabe se o fato de você adicionar esse servidor de ativação na sua máquina, se vai colocar ali dentro um software de mineração, se vai colocar ali dentro um espião. Você não sabe o que pode acontecer. Você fica vulnerável. Não adianta você ter as atualizações automáticas ativadas, não adianta você ter nada disso. Porque como é que funciona o sistema de ativação genérica? Ele redireciona o Windows para um servidor de ativação KMS, né? Diferente do da Microsoft. É como, por exemplo, como é que funciona no ambiente corporativo? Você pega uma universidade que nem a Católica, por exemplo, que tem centenas e centenas de computadores. Ali, eles utilizam uma versão do Windows, né, que é ativada ali dentro mesmo. Como é que funciona isso? Explicando a grosso modo.
eles têm um servidor próprio de ativação dessas licenças de Windows, multivolume, tá? Então todas as máquinas lá, desde o setor de atendimento ao aluno, até os laboratórios de informática, onde os alunos têm aula, tá? Todos os computadores dali, eles têm esse sistema de ativação próprio, que a própria instituição, o setor de TI da instituição configurou para poder facilitar a ativação dessas máquinas. Mas isso é tudo legal, de forma legal, tá? Isso é tudo feito com aval da Microsoft. Custa caro, muito caro, tá? Isso não é para qualquer um. Então utilizam-se, o que acontece hoje em dia? Utiliza-se o mesmo sistema, o mesmo princípio para se fazer a ativação de forma indevida do Windows. Só que você não tem as garantias que os computadores da Católica, por exemplo, que eu citei, tem, porque lá é tudo feito de forma legal. Aqui não. Você vai ativar seu Windows de graça aí de forma ilegal. E aí? Que garantias você tem? Nenhuma. E o produtor de conteúdo que te incentiva a fazer, que te ensina a fazer isso, tá? Ele não vai ser responsabilizado, porque infelizmente, apesar que hoje o momento no Brasil, né, seja um momento que, parece que estão mais ligados à questão da desinformação, né, dos riscos da desinformação, mas está muito tendencioso as coisas, então fica meio confuso. Mas produtores de conteúdo não são responsabilizados. Por quê? Porque não são. O cara está ensinando um negócio ali que não deve, né? Ensinando a pessoa a cometer uma ilicitude, gerando uma desinformação de que não tem perigo, você não precisa, você pode ativar normal, sem problema nenhum, né? Vai lá, faz, usa esses comandos aqui, seja feliz. Gastar pra quê? Né? Uma puta da desinformação, você não tem garantia de segurança nenhuma. Isso aí é certo. Né? Então, não use. Não é difícil. Não é difícil. Adoraria que esse vídeo fosse patrocinado e eu pudesse disponibilizar para vocês um cupom de desconto de um site desse que é autorizado legalmente pela Microsoft a vender licença. Para falar para vocês, vai lá no site tal e adquire sua licença lá, que não é caro, é barato, não é tão caro, e você vai ter tranquilidade na utilização do seu Windows. Eu não vou nem indicar o site que eu comprei, porque eu peguei de outro produtor de conteúdo que estava indicando, deixou um cupomzinho de desconto lá, ele está ganhando com isso, eu não. Eu estou ganhando pelo fato de estar usando um Windows original nas minhas máquinas, né? Mas, enfim, a minha licença do Windows, eu comprei ela quando a Microsoft estava vendendo licenças numa promoção que ela fez que estava R$68. Tem muito tempo isso. E eu fiz parte do programa Insider de teste público de sistemas durante muito tempo. Tem vídeos aí no canal de versões beta de Windows, né, que foram liberados ao público. Então vocês assistam, vocês vão ver que eu fiz parte. Obviamente que isso acabou também me rendendo uma facilidade de adquirir uma licença, tá bom? Mas não faça isso. Agora, para finalizar o vídeo, assim, como dizem lá na Câmara, né, no Congresso, para concluir, presidente, para concluir, dá para utilizar o Windows sem ativação? Dá, mas ele vai ficar muito limitado. Você vai ter uma limitação de recursos, de configuração do sistema. É possível trocar papel de parede, tá? Tem um jeito de fazer, sem ser pelas vias comuns do personalizar, mas você vai ficar com o sistema bem limitado. Mas vai conseguir usar normalmente, vai conseguir instalar programa, vai conseguir utilizar os programas que você precisa, vai conseguir navegar na internet, vai conseguir jogar, vai conseguir fazer. Mas vai ficar ali com a inconveniência de ter uma marca d'água dizendo que o Windows não está ativado. E se você ainda estiver utilizando, por exemplo, o Windows 8.1, toda vez que você ligar o computador vai ficar aparecendo uma tela pedindo para você poder ativar o Windows. Aí você vai ter que fechar essa tela para você poder entrar na área de trabalho e seguir utilizando o computador e por horas a fio. Mas não vai ter nenhum implicador no sentido assim, o computador desliga depois de 1 hora, o computador desliga depois de um tempo que eu estou utilizando o Windows sem ativação. Não. Você só não vai ter um Windows atualizado, você só não vai ter um Windows
plenamente funcional, vai ser limitado. Mas dá para usar. Eu não recomendo, tá? Eu não recomendo. Você consegue comprar uma licença de Windows que dá para poder ativá-lo sem muito problema. E se você possui uma licença de Windows 8, Windows 8.1, você consegue ativar o Windows 10 e o Windows 11 sem problema nenhum, desde que seja na mesma versão que você possui a licença. E aí, galera, é tranquilo, tá? Espero que esse vídeo tenha sido minimamente útil para vocês. Curta, comenta, compartilha. Valeu, falou e fui.